Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta manhã. Eu sou o professor Rodolfo e nós vamos dar continuidade à exposição da Epístola aos Gálatas, finalizando também hoje os capítulos 4 a 6. No capítulo de número 4, Paulo está continuando aquilo que ele estava argumentando no capítulo 3, a respeito do aio, dos tutores, do filho quando é menor, não é diferente dos servos, dos escravos, dos funcionários. Mesmo sendo o senhor de tudo, ele se parece com um servo, com um escravo ou com um funcionário, porque ele está debaixo do governo de um tutor, debaixo da administração ou sob a tutela desse tutor, até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, embora ele seja herdeiro de tudo, ele tem propriedade, mas ainda não tem a posse da herança. A herança é dele, por direito, mas ainda não está na posse dele, porque ele está debaixo de administradores. No versículo 3, Paulo explica que os judeus estavam assim pela lei, estavam debaixo de administradores, debaixo desse aio, como que reduzidos à servidão, se parecendo com servos, debaixo dos rudimentos do mundo, reduzidos a certos rituais externos que, com toda certeza, continham verdades celestiais, mas eram apenas símbolos das coisas celestiais. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, chegando o tempo determinado por Deus, o tempo de entregar a administração e a posse da herança ao herdeiro, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam debaixo da lei. Aqui é preciso notar a diferença da palavra remir e redimir. Não vou entrar no significado de remir, mas apenas no redimir, que é a tradução correta, embora algumas traduções possam aparecer como remir. Também não vou ficar expondo o termo grego aqui, mas o correto aqui é redimir. A tradução do original grego é redimir. Os que estavam debaixo da lei. Esse redimir significa resgatar, obter novamente, pagar o preço de resgate para comprar e ter novamente em suas posses. Isso foi o que o Filho de Deus fez, redimir os que estavam debaixo da lei. E agora redimidos, resgatados, não só os judeus, mas também os gentios, nós recebemos a adoção de filhos, não mais debaixo da servidão. Paulo está dizendo que tanto judeus como gentios não estão mais sujeitos à supervisão e nem escravidão da lei, portanto, livre dos rituais externos exigidos pela lei, pois aquilo que a lei representava, as coisas para quais a lei apontava, já chegou, porque somos filhos, recebemos o Espírito do Filho de Deus que clama Abba Pai. Essa expressão Abba Pai nada mais é do que Pai, Pai, representado em dois idiomas, aramaico e grego, para que fique claro que em todos os idiomas, em todas as leis, aqueles que receberam o Espírito do Filho de Deus podem chamá-lo de Pai. Assim não somos mais escravos, e sim filhos e herdeiros de Deus por Cristo. Quando os crentes da Galácia e nós também não conhecíamos a Deus,
servíamos o que por natureza não eram deuses, mas agora nós conhecemos a Deus. Na verdade, somos conhecidos por Ele. Como nós podemos tornar outra vez a esses rudimentos do mundo, esses rituais fracos e pobres, e sermos escravos de novo? Guardais dias e meses e tempos e anos. Dias aqui principalmente se referindo aos sábados, que os judeus tinham o costume de guardar e nem isso eles haviam entendido direito. E Paulo chama isso também de rudimento do mundo, rudimento externo, fraco e pobre, bem como os outros dias ou meses, ou até ano chamado sabático, por exemplo, rudimentos humanos que escravizam, a ponto de Paulo recear, temer, ter trabalhado em vão entre os Gálatas. O apóstolo lamenta esse retorno deles à servidão de rituais externos, rituais na carne. Paulo começa a diminuir agora o tom da repreensão no versículo 12, rogando a eles, usando a expressão rogo-lhes, suplico-lhes, que sejam como eu, porque eu sou como vós. Vocês não me fizeram nenhum mal. O apóstolo não estava ofendido pelo grave deslize dos Gálatas e esperava que eles também não se ofendessem com a sua repreensão que vinha de Deus, com o objetivo de trazê-los de volta ao caminho da sã doutrina e da graça bendita e gloriosa que vem de Cristo Jesus. Porque Deus corrige a todos quanto ama. Paulo os relembra de como eles receberam ele, o apóstolo Paulo, tão bem, que se precisasse eles arrancariam os próprios olhos e o dariam. Paulo, ou qualquer instrumento que Deus usar para nos trazer a verdade, não deve ser considerado como nosso inimigo, mas deve ser considerado como aquele que tem zelo pela nossa vida e zelo pela nossa alma. E também, quando nós, ministros do Senhor, formos trazer qualquer tipo de repreensão, devemos ter essa humildade do apóstolo de, em determinados momentos, baixar o tom, de fazer com amor, de fazer com graça, debaixo de humildade e debaixo da autoridade do Senhor nosso Deus. Paulo explica que os judaizantes da época mostravam um falso zelo pelos Gálatas. Esses falsos apóstolos, falsos mestres, também era falso o zelo deles, porque o que eles realmente queriam era afastar os crentes do apóstolo Paulo e da sã doutrina. E como se tem multiplicado nesses últimos dias, nos nossos dias, aqueles que se dizem zelosos pelos cristãos, mas na verdade estão cheios de falsidade e cheios de interesses próprios. Paulo demonstra novamente seu amor e cuidado pelos irmãos da Galácia ao chamá-los de filhinhos e sentir novamente dores de parto por eles, até que Cristo fosse formado neles. Mas ele se diz estar perplexo e diz que queria estar com eles, estar na presença deles, para entender como seria a reação deles a essa repreensão, a esse discurso e regular o seu tom de voz, regular a maneira como que ele deveria continuar falando com os irmãos, conforme a reação dos irmãos. Ele gostaria de estar presente para ver os irmãos reagindo aos apelos que ele fez durante toda a carta, às repreensões, aos conselhos que ele deu aos irmãos da Galácia. Paulo usa um recurso retórico a fazer essa pergunta, se eles estão querendo estar debaixo da lei, ou aqueles que querem, que desejam estar debaixo da lei, me respondam. Vocês sabem o que a própria lei diz? A lei diz que Abraão teve 2 filhos, um da mulher livre e um da escrava. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre mediante a promessa.
As duas mulheres representam duas alianças. Agar, a escrava, se refere ao Monte Sinai e gera filhos para a escravidão e corresponde à Jerusalém atual, pois essa Jerusalém atual é escrava e gera filhos escravos. Mas a Jerusalém que é de cima, a nova Jerusalém, essa é livre e mãe de todos nós que somos filhos da promessa, como Isaque. O filho gerado segundo a carne perseguia o filho segundo o espírito. E é assim também agora, diz Paulo. Os judeus que são gerados segundo a carne perseguem a igreja que foi gerada segundo o espírito. Não é maravilhoso que os filhos da lei, da carne, atualmente façam o que Ismael, seu pai, fez no princípio, que confiando no fato de ser o primogênito, perseguiu Isaque como o verdadeiro herdeiro. E a lei diz: lança fora a escrava e seus filhos. Os hipócritas, com toda a sua vanglória, podem ganhar nada mais, nada menos do que serem expulsos da família espiritual de Abraão. E que em qualquer extensão que eles possam nos assediar por um tempo, possam nos perseguir, possam nos inquietar, mas a herança certamente será nossa, da igreja, dos crentes chamados pela promessa, os filhos da livre. Que os crentes se alegrem com esse consolo, para que a tirania dos ismaelitas, dos filhos, dos judeus segundo a carne, segundo a lei, não dure para sempre. Eles parecem ter atingido a mais alta proeminência. Orgulhosos da sua primogenitura, olham para nós com desprezo, mas um dia serão declarados descendentes de Agar, conforme a Escritura, filhos de um escravo e de uma escrava, e indignos da herança. A igreja do Senhor é filha da livre. Nós somos filhos da livre e não da escrava, filhos da promessa, pela fé. Agora, a exortação de Paulo no capítulo 5, que também serve para nós nos dias de hoje, é para ficarmos firmes na liberdade que Cristo nos chamou, sem voltar para a escravidão, sem se deixar circuncidar, pois se tornará obrigado a guardar toda a lei, e Cristo não terá valor nenhum para esses que querem voltar à escravidão. Estão caídos da graça, pois não é pela lei que se é justificado, mas pelo Espírito da fé, nós, em esperança, aguardamos a justificação. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor, essa tem valor. Os Gálatas estavam indo bem, mas foram persuadidos a não obedecerem à verdade. Essa persuasão não veio de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Qualquer mistura que seja adicionada à palavra de Deus deve ser rejeitada. Jesus disse aos discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus, pois acrescentavam doutrinas de homens às escrituras sagradas. Paulo confia que após a sua carta, expondo novamente o evangelho aos Gálatas, nada acontecerá com eles, não serão condenados, não irão mudar a sua maneira de pensar, mas antes, Paulo confia que eles vão retornar à sã doutrina e ao Evangelho da Graça. Nós vemos então, irmãos, que o Evangelho é o antídoto para as falsas doutrinas. O Evangelho puro e sem adições é poderoso para nos trazer de volta ao centro da vontade do Senhor. E muito embora os Gálatas e os crentes que ouvirem novamente o Evangelho da Graça e se deixarem ser tratados por Deus, por Sua palavra e pelos verdadeiros ministros de Jesus Cristo, não sofrerão dano algum, antes serão sarados. Já os falsos mestres, que introduzem falsa doutrina, esses serão condenados. Paulo sofria, apanhava, era perseguido, apedrejado, açoitado por pregar a Cristo.
e negar a circuncisão. Ele era perseguido justamente por isso. Se ele pregasse a circuncisão, estaria resolvida a questão. Ele não seria mais perseguido, não sofreria mais. Justamente pelo escândalo da cruz é que ele era perseguido. O rei Messias, pendurado em um madeiro, era escândalo para os judeus. Por isso os judeus perseguiram tanto a Paulo, porque ele pregava a Cristo e esse crucificado. Paulo está tão irado com os falsos mestres que usa a figura da circuncisão como que vocês sejam cortados ou que vocês sejam mutilados, já que vocês querem pregar esse corte na carne, essa mutilação na carne. Paulo faz uma imprecação contra eles, que sejam cortados, que sejam mutilados os que vos inquietam, aqueles que querem tirar vocês debaixo da graça do Cristo bendito. Nós fomos chamados, irmãos, para a liberdade. E não devemos fazer mau uso dessa liberdade que recebemos, mas devemos usar essa liberdade para servirmos uns aos outros em amor, porque toda a lei se cumpre na palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 15 mostra que haviam disputas entre os Gálatas, entre os irmãos das igrejas da Galácia, ao ponto deles se machucarem uns aos outros, se alfinetarem uns aos outros, se provocarem uns aos outros, falarem palavras uns contra os outros, enquanto o amor, o serviço e a edificação mútua deveria produzir em nós, como igreja, proteção e bondade de uns para com os outros, e não disputas, e não porfias ou contendas. Devemos andar no Espírito, de acordo com a vontade do Espírito, de acordo com a palavra de Deus, para não cumprirmos os desejos exagerados da nossa carne, a chamada concupiscência da carne, para não servirmos à cobiça, nem à soberba da vida, porque a carne luta, milita contra o Espírito, e esse luta, milita contra a carne, um se opondo ao outro, para que não façam a sua vontade, para que não façam o que é próprio. A carne tenta impedir o Espírito, e o Espírito tenta impedir a carne. Mas quem é guiado pelo Espírito de Deus não está debaixo da lei e nem sujeito à lei. Paulo enumera agora muitas obras da carne e declara que quem pratica tais obras não pode herdar o reino de Deus. E no versículo 22, ele descreve o fruto do Espírito e nos mostra que onde o Espírito reina, a lei não tem mais domínio. Contra essas coisas não há lei. Ou então, onde o Espírito reina, a lei não tem mais domínio. E os demais versículos sobre a necessidade de crucificar a carne e suas paixões, vivendo pelo Espírito e andando no Espírito. Ou seja, se o Espírito Santo nos deu vida, que ele também governe as nossas ações. Se ele habita em nós, as nossas ações devem demonstrar isso. Ele habita no nosso interior e as nossas ações são uma forma de, no exterior, demonstrar aquilo que está dentro de nós, aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo do nosso Senhor. Não devemos ter ambições e vanglórias, não deve haver disputas em nosso meio, não deve haver disputas de quem prega mais, de quem ensina mais, de quem canta melhor, porque essa ambição certamente vai levar a invejas e provocações de uns para com os outros. No capítulo 6, Paulo diz que se algum irmão chegar a ofender o outro e for surpreendido, esse irmão deve ser restaurado com o espírito de mansidão, porque todos estão sujeitos à queda. E nós devemos levar ou suportar as cargas, as dificuldades e os pecados uns dos outros. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo,
a lei do amor fraternal, em contraste com a lei de Moisés, que matava aquele que era pego em falta, em delito e em pecado. A lei de Cristo ama, a lei de Cristo perdoa, a lei de Cristo cura e restaura, e coloca em comunhão novamente aquele que errou. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Não devemos ficar olhando os pecados alheios para nos acharmos mais santos ou mais espirituais do que os outros. Antes, devemos nos examinar a nós mesmos, tendo como referência a palavra de Deus, e não ficar se comparando a ninguém, porque os fariseus faziam isso. E cada qual deve dar conta de si mesmo a Deus e dos seus próprios pecados. O versículo 6 deixa entender que os ministros, mestres verdadeiros, deveriam ter sido negligenciados pelos Gálatas, não somente deixando seus ensinos, que eles haviam abandonado, voltando para os rudimentos do mundo, mas também eles deveriam estar esquecendo de compartilhar com os ministros, com os pastores, aquilo que seria o sustento deles, pastores, ministros. Mas de Deus não se zomba. Porque quando a gente usa desculpas esfarrapadas para querer justificar a nossa falta de zelo e compromisso material com a obra de Deus e seus verdadeiros ministros, estamos zombando de Deus. Porque o que nós semearmos, disso certamente colheremos. Se semearmos os nossos recursos na carne, da carne vamos colher corrupção. Se semearmos os nossos recursos no espírito, em prol do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, do espírito colheremos a vida eterna. Sem nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, principalmente aos domésticos, à família da fé, aqueles que nos ensinam na igreja local. O local onde congregamos é o local mais apropriado para nós exercermos o privilégio de adorar e servir a Deus com as nossas dádivas, com os nossos recursos materiais que Ele tem nos dado. A expressão façamos o bem aparece duas vezes aqui, repetido, e está ligada também a essa semente de recursos materiais, honrar a Deus com os nossos bens, com o nosso bom tesouro que Deus tem nos dado, pois o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Paulo escreveu essa epístola de próprio punho e faz a sua conclusão dizendo que aqueles que estavam ostentando a circuncisão na carne só faziam isso para escapar da perseguição e que nem mesmo guardavam a lei, mas queriam se gloriar através dos Gálatas, através dos irmãos daquelas igrejas. Eles queriam aplausos, eles queriam a aprovação dos homens. Já Paulo não queria isso. Antes, a glória de Paulo estava onde deve estar a minha e a sua glória, na cruz de Cristo que nos deu vida. O mundo deve estar crucificado, morto para nós, e nós devemos estar mortos para as coisas do mundo e da carne. Novamente, Paulo diz que nem a circuncisão ou a incircuncisão são coisa alguma, não tem valor algum. O que realmente tem valor é sermos nova criatura em Cristo Jesus. Paulo encerra a carta com uma bênção a todos quantos andarem em conformidade com essas regras, com esse evangelho que ele ensinou, e ao Israel de Deus, não segundo a carne como os falsos apóstolos, que se vangloriavam de serem descendentes de Abraão segundo a carne, um pretenso Israel que usava a circuncisão como um disfarce, como uma máscara diante dos homens, mas a regeneração dos crentes, a minha regeneração, a sua regeneração, o nosso novo homem, a nossa nova criatura, a nossa nova vida, sendo judeus ou sendo gentios, formaram a igreja, o verdadeiro Israel de Deus, os filhos de Abraão pela fé. Que Deus continue abençoando a sua vida e que os conselhos práticos de Paulo que a gente procurou expor aqui durante os comentários dessa epístola aos Gálatas possa fazer efeito
na minha e na sua vida, e que nós possamos andar em espírito. O Espírito que nos deu vida também guie e reine as nossas ações, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos.